Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Preparei para vocês hoje algumas questões que eu vou aqui comentar para servir como nossa revisão, tá? Vocês têm todas as aulas gravadas, assistam elas para vocês se prepararem bem para nossa prova, certo? Deem uma olhada nos slides e fiquem muito atentos, tá bom? Vamos aqui resolver nossas 5 questões. Espero que com elas vocês consigam chegar bem na prova. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar, a primeira questão eu trouxe aí algo relacionado às linguagens da arte, né? Então a gente precisa lembrar que essas linguagens da arte, elas vão ser divididas em 4, né? Vão ser teatro, música, dança e artes visuais. Nessa questão eu preparei algo assim para vocês, ó. A arte pode ser dividida em diferentes linguagens. A seguir, relacione cada linguagem aos textos que melhor representa cada uma delas, tá? Ó, eu tenho teatro, dança, música e artes visuais, né? E aí eu vou ter alguns textos que eu vou precisar relacionar com cada linguagem, tá? O primeiro texto diz assim: expressão sonora, sequenciada ou improvisada, que organiza silêncio e sons, obtidos de diversas maneiras. Vocês acham que a gente está falando de quê? Teatro, dança, música ou artes visuais? Quem falou aí música, né? Tá correto, né? A música ela vai trabalhar tanto com as pausas, né, esses silêncios, como com sons obtidos de N maneiras, né, com os instrumentos, de percussão corporal. Depois a gente vai ter a música concreta que vai usar sons do ambiente, sons mecânicos, né? Vamos ter diversas produções sonoras, tá? Segundo texto diz assim: expressão predominantemente visual que organiza imagens bidimensionais, tridimensionais, gestuais, audiovisuais ou ainda outras possibilidades criativas. A gente já marcou música sobre teatro, dança ou artes visuais. O que é que vocês acham que vai se ater melhor a esse segundo texto? Pensa bem, eu vou ter imagens bidimensionais, né, referentes aí, por exemplo, a telas, quadros, fotografias, imagens tridimensionais, referentes aí às esculturas, né, construções. Eu posso ter aí também, né, gestos sendo feitos para construir essas imagens, como por exemplo o trabalho do Pollock, que a gente pode comentar mais na frente, mas é o que está me vendo aqui como referência. Audiovisual, né, que é o cinema. Então toda essa gama aí vai estar envolvida onde? Nas artes visuais, tá? A gente marca aqui artes visuais. Terceiro texto. Expressão corporal de movimentos e gestualidades corporais, organizadas ou espontâneas, que podem estar associadas ao som e à musicalidade. Alguém poderia pensar no teatro, né? Porém, o que nós temos aí é a dança, certo? Porque é o próximo, que é o que vai ficar com o teatro, né? Já vou até marcar aqui. Expressão corporal e gestual acompanhada ou não do uso da voz. Eu posso ter, sim, trabalhos teatrais sem fala, tá? Que podem estar associados a uma sequência narrativa, um texto dramático, ou não, né? Um texto não dramático também, ou ao improviso, trabalho de improvisação. E aí eu vou ter o teatro, tá? Isso aí foi para a gente identificar e saber quais são essas linguagens teatrais, né? Saber as linguagens da arte, desculpa. E vocês vão precisar ficar atentos e saber dividi-las bem, certo? Segunda, diz assim: a arte esteve predominantemente comprometida com o projeto de difusão e propaganda do cristianismo europeu. Durante esse período, visto que a vasta maioria dos camponeses era iletrada, as artes visuais eram o principal método para comunicar as ideias religiosas aos fiéis. O trecho comentado se refere a qual período da arte? Qual é o período da arte que a gente viu que a igreja passa a dominar, que vincula o teocentrismo, que vai começar a usar a arte como forma de propaganda, de ensinamento, de doutrinação dos seus fiéis, dessas que estão aí? Vocês acham que é arte rupestre, medieval, renascentista, naif ou religiosa? Quem pensar aí, no caso, em religiosa, tem que lembrar que não vai ser em um período específico como ele está querendo ali, né? Com essa difusão, ou seja, o começo desse cristianismo europeu. Porque eu vou ter outros momentos de arte religiosa, quando o cristianismo já vai estar
firmado, né, com muita força na Europa, como por exemplo o Barroco. Então a arte religiosa vai pegar todos os trechos, todos os períodos de arte religiosa dentro da história da arte. Então a gente não marcaria essa arte religiosa, como talvez alguém possa ter pensado aí. A gente vai ficar com a arte medieval, período da Idade Média. Não esqueçam que nós dividimos lá em três: bizantino, românico e gótico. Não se esqueçam, após a Antiguidade Clássica, que a gente trabalha gregos e romanos, vem a arte da Idade Média, ou arte medieval, que nós vamos dividir em três períodos: bizantino, românico e gótico. Tá? Após a Idade Média, vem o Renascimento. Naif é um estilo que vai surgir lá no período da arte moderna, né? A arte naif durante os movimentos de vanguarda. Tá? Ela vai ser uma arte mais simples, quase tida como se fosse uma arte infantil. E a arte rupestre a gente já viu, vocês conhecem, né? Está muito ligada ao homem primitivo. 3. Sob a influência bizantina, os santos e seres divinos são despojados de qualquer traço que possa identificar ou indicar uma fraqueza ou sofrimento. Ricamente trajadas, altivas e solenes, de dimensões super-humanas, são figuras alongadas e estritamente frontais, ressalta a visão ideal de um espaço imóvel e imutável. É uma perfeita descrição do que foi, do que foi, né, a arte durante o período da Idade Média, tá? É uma característica comum às obras cristãs do período bizantino. A. As figuras serem apresentadas estáticas para que se pudessem ser contempladas pelos fiéis. Sim, eram. Cores e luzes servirem de recursos para impor sensualidade às cenas retratadas. Se estivéssemos falando do Barroco, que também é um período religioso, de arte religiosa, poderia ser. Porém, não. Estamos falando da Idade Média. Então, a B não seria jamais. C. Representações de figuras do Novo e Antigo Testamento serem meramente decorativas. Nunca, jamais será meramente decorativa, né? Ela sempre vai usar muito forte a sua simbologia e tentando já ensinar os fiéis o status, né, dentro da própria hierarquia da igreja, né, das figuras importantes entre os santos e seres sagrados. Então não é algo meramente decorativo. C também não é. D. Imagens de santos serem representadas realisticamente para aproximar os cristãos. Se tem algo que a gente viu que a arte na Idade Média não vai fazer, é uma construção realística, né? Porque eles vão fugir muito do naturalismo que os gregos e romanos já estavam trabalhando. Eles vão desconstruir essa imagem. Riquezas da igreja serem demonstradas por figuras bem trajadas e de feições alongadas. Pode ser, né? Mas nem sempre elas serão bem trajadas, essas figuras da igreja, tá? Nós ficamos aqui com a letra A. Agora vamos aqui para a quarta, que a gente vai falar um pouquinho sobre a arte egípcia, né? Estou pegando uns conteúdos que vão estar lá na nossa prova, tá? Sobre a arte egípcia e os estilos apresentados por ela, é possível distinguir pelo menos 3 momentos diferentes, né? Eu vou ter 3 momentos dessa arte egípcia, e aí apresenta-se alguns para vocês. Expressionista, realista e egípcia, naturalismo, idealismo e expressionismo, impressionista, naturalista e tribal, funerária, faraônica e antropocêntrica, mortuária, divina e profana. Né? Vamos pegar aqui de baixo para cima. Né? Mortuária, a gente poderia dizer que é uma palavra que chama atenção. Né? Divina é algo que eles também vão trazer em termos, né, de pensamento. E profana parece não combinar com as demais coisas, né? Parece uma oposição. Mas não é um item que nos agrada tanto. D. Funerária, faraônica, que tende a ser grande, e antropocêntrica, né? Esse antropocêntrica a gente foge, né? Porque não tem nada de antropocentrismo associado a essa arte egípcia. Impressionista no C também já elimina, né? Porque impressionista a gente vai estar lá nos movimentos de vanguarda. E aí a gente fica entre B e A, tá? De fato, a arte egípcia, em dado momento, a gente pode falar de algo meio expressionista que eles vão ter, né? Nessa construção da arte deles, né? Vão se utilizar de imagens que vão acabar fugindo de um naturalismo. Porém, a construção que eles vão fazer é a que está no item B, né? Eles começam com a arte naturalista, dessa representação
como se observa o mundo. Depois eles passam para o idealismo, onde eles tentam trazer essas divindades para o mais próximo da perfeição. E depois eles começam a fazer uma arte mais estilizada, né, fugindo do que havia sido feito até então, que é quando entra o expressionismo. Aqui a gente vai entrar na letra B de bola, a quarta questão. Beleza? Para terminar a quinta, rupestre é o termo utilizado pelos pesquisadores para designar os desenhos e as gravações feitos por homens pré-históricos e seus primeiros grupos. Por haver pigmentos e coloração, o termo passou a ser pintura rupestre. Sobre a arte rupestre, é possível afirmar que é um recurso, um mero apoio aos pesquisadores, historiadores e arqueólogos que necessitam de material concreto para entender a história da humanidade. É um dos meios pelos quais podemos conhecer a história do homem e suas manifestações socioculturais e políticas. Sua relevância histórica é ínfima diante das descobertas arqueológicas pela escrita. D. A produção artística está relacionada apenas ao subjetivo e não pode ser considerada informação histórica. E. São consideradas objetos de efetivo valor histórico as obras encontradas até o século XX. E aí, o que vocês acham? A, B, C, D ou E? Não é, né? São considerados objetos de efetivo valor histórico obras encontradas até o século XX. Então, o que foi feito depois do século XX não tem nenhum valor histórico? Elimina. D. A produção artística está relacionada apenas ao subjetivo e não pode ser considerada informação histórica. Errado. A gente sabe que essa produção pré-histórica é o que vai definir os estudos sobre como esses homens viviam, o que eles faziam, o que eles habitavam, qual era o pensamento, como eles se comportavam, como eles vão se juntar. Né? Então, a arte vai ser esse material, esse vestígio histórico. C. Sua relevância histórica é ínfima diante das descobertas arqueológicas pela escrita. Errado. Errado. Escrita vai servir e vai ser de grande importância na história da humanidade. Porém, a gente só consegue saber da história antes da escrita graças a esses objetos de arte, tá? Não é uma coisa ínfima. B. É um dos meios pelos quais podemos conhecer a história do homem e suas manifestações sociais, culturais e políticas. Tem B é o nosso item, né? Porque, vamos lá, é um recurso, um mero apoio aos pesquisadores. Não é um apoio, né? Os pesquisadores vão pesquisar de fato esses objetos, não é simplesmente um apoio que eles se utilizam para ir para um outro lugar, tá? A gente fica com a letra B de bola. Tá bom, meu povo? Então, espero que vocês tenham aí se dado bem, né? Espero que vocês façam uma boa prova. Desejo a todos vocês uma ótima e excelente prova. Faça com calma, cuidado, fique tranquilo, não vá com afobação. Resolva no seu tempo que vai dar tudo certo, tá? Deem uma olhada no material de apoio, os slides estão todos lá disponíveis para vocês, tá? Valeu, galera, se cuidem, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.